Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Cristo, pela vontade de Deus. Bem-vinda e bem-vindo a mais um estudo da série Doxologia nos Salmos. Hoje nós vamos estudar os Salmos de número 5 e de número 6. Vamos então dar início ao nosso estudo de hoje. Introdução. O Salmo de número 5 e o Salmo de número 6 pertencem ao livro 1 do livro de Salmos, dos 5 livros de Salmos. O Salmo de número 5, o Salmo de número 6 está contido no livro 1. O autor dos dois salmos, Davi. Os dois salmos são classificados como salmos de lamentação. E o tema central, o Salmo 5, uma oração de amparo. E o Salmo 6, uma oração intercessora. Vamos então realizar agora a leitura linear do Salmo de número 5, para depois realizar uma exegese deste salmo. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo de número 5. Escuta, Senhor, as minhas palavras. Considera o meu gemir. Atenta para o meu grito de socorro. Meu Rei e meu Deus, pois é a ti que imploro. De manhã ouves, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo esperança. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo, o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que praticam o mal. Destrói os mentirosos, os assassinos, os traiçoeiros. O Senhor detesta. Eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei em tua casa. Com temor me inclinarei para o teu santo templo. Conduze-me, Senhor, à tua justiça por causa dos meus inimigos. Aplaina o teu caminho diante de mim. Os lábios deles dão a palavra confiável. Suas mentes só tramam destruição. Suas gargantas são um túmulo aberto. Com suas línguas enganam sutilmente. Condena-os, ó Deus. Caia eles por suas próprias maquinações. Expulsa-os por causa dos seus muitos crimes, pois se rebelaram contra ti. Alegre-se, porém, todos que se refugiam em ti. Cantem sempre de alegria. Estende sobre eles a tua proteção. Em ti exultem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo. O teu favor o protege como um escudo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora, então, realizar a exegese do Salmo de número 5, e por isso nós vamos estratificar este salmo em grupos de versículos. E o primeiro grupo vai do versículo de número 1 ao versículo de número 3. E o subtema destes 3 versículos é invocar ao Senhor por ajuda. Escuta, Senhor, as minhas palavras. Considera o meu gemer. Atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a ti que imploro. De manhã ouves, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo esperança. Cá ao Senhor por ajuda é o subtema destes 3 versículos. O rei Davi, mais uma vez, realiza uma oração pela manhã, com um pedido, então, de ajuda, pois o contexto dessa oração do rei está na condição de que muitos adversários estavam em busca de destruí-lo. O salmista apresenta a sua oração aguardando com esperança a resposta do Senhor.
E com isso, o ensino desta passagem nos diz que sempre devemos invocar ao Senhor por ajuda. No livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 6, diz: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Na sequência dos versículos 4 ao 6, nós temos como subtema confiar em Deus sempre. Diz assim então a palavra do Senhor, versículos 4 ao 6. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos que praticam o mal. Destróis os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros. O Senhor detesta. O rei Davi, nesta passagem, demonstra uma confiança de guarda e proteção do Senhor. E, ao mesmo tempo, afirma que o Senhor não tem prazer na injustiça. O mal não faz parte de seu ser. Ele abomina os arrogantes e não aceita os mentirosos, os assassinos, os traiçoeiros. O ensino deste texto é que sempre devemos confiar em Deus e nos afastar da prática do pecado contra Deus e contra o próximo. Isaías capítulo 50, no versículo 10, diz assim a palavra do Senhor. Quem há entre vós que tema ao Senhor e que ouça a voz do seu servo? Aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, confie em o nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Na sequência, nós temos o versículo 7 ao versículo 8, dois versículos. E o subtema destes dois versículos é adorar e orar a Deus sempre. Diz assim a palavra do Senhor: Eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei em tua casa. Com temor, me inclinarei para o teu santo templo. Conduze-me, Senhor, à tua justiça, por causa dos meus inimigos. Aplai no teu caminho diante de mim. O salmista faz um voto de adorar a Deus sempre, de forma incondicional, considerando apenas o grande amor de Deus para com o rei. Davi, ele clama ao Senhor para que o Senhor presida a sua vida segundo a sua justiça e que a sua jornada de vida seja então feliz. O aprendizado destes dois versículos nos coloca que de forma incondicional devemos adorar e orar a Deus sempre. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 4, versículo 24, diz assim a palavra do Senhor: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Adorar e orar a Deus sempre. No versículo de número 9 até o 10, dois versículos. Estes versículos nos ensinam que não devemos julgar ninguém. Diz assim a palavra do Senhor, no Salmo de número 5, versículos 9 ao 10. Os lábios deles não há palavra confiável. Suas mentes só tramam destruição. Suas gargantas são um túmulo aberto. Com suas línguas enganam-se. Condenam-os, ó Deus. Caiam eles por suas próprias maquinações. Expulsa-os por causa dos seus muitos crimes, pois se rebelaram contra ti. O rei Davi, na oração, lista as desqualificações morais e de comportamento de seus inimigos, expressando que eles não são confiáveis, pois sempre tramam a destruição.
são enganadores, são criminosos e também rebeldes. O salmista Davi reconhece que Deus é o único que possui a prerrogativa de julgar o ímpio, mas pede ao Senhor que os condene, considerando então os seus abomináveis pecados. E o ensinamento a partir destes dois versículos é que não devemos julgar ninguém, pois esta prerrogativa é exclusiva do Senhor. Na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 11 e 12, diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Na sequência, Salmo 5, nós temos aí os versículos 11 e 12, os dois últimos versículos, que traz como subtema se alegrar sempre no Senhor. Versículo 11 e 12 do Salmo 5 diz: Alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti, cantem sempre de alegria, estende sobre eles a tua proteção. Em ti lutam os que amam teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, teu favor o protege como um escudo. Davi afirma que os filhos e as filhas de Deus, independente das circunstâncias, devem se alegrar no Senhor. Independente das circunstâncias, devem se alegrar no Senhor, bem como louvar e amar a Deus. O rei Davi sabe que o Senhor abençoa e protege os seus filhos. E por isso o ensinamento é que devemos sempre nos alegrar no Senhor. Na carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo, então, escreve dizendo, no capítulo 3, versículo 1, o seguinte. Efésios, capítulo 3, versículo 1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Partindo agora, então, para o Salmo de número 6, vamos fazer uma leitura linear deste salmo. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, não me castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor. Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem, todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor? Até quando? Volta-te, Senhor, e livra-me, salva-me por causa do teu amor leal. Quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama, de lágrimas encharco os meus olhos, se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus sábios. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam mal, porque o Senhor ouviu o meu choro. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor aceitou a minha oração. Serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos. Frustrados, recuarão de repente. Na exegese do Salmo 6, os três primeiros versículos têm como subtema pedir a misericórdia do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: Senhor, não me castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor.
Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. Todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? O rei Davi reconhece em si sua condição de pecador, que, além de lhe fragilizar espiritualmente, causa-lhe consequência desastrosa em sua saúde física, não sabendo até quando isso perdurará. Davi pede para não ser julgado pelo Senhor e também clama pela misericórdia de Deus, bem como pela sua cura física e espiritual. O aprendizado é que nós somos pecadores e por isso devemos clamar pela misericórdia do Senhor todos os dias. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Lucas, no capítulo de número 1, versículo 50, diz assim a palavra do Senhor: a sua misericórdia, a misericórdia de Deus, vai de geração em geração sobre os que o temem. No versículo 4 e 5 do Salmo de número 6, nós temos como subtema louvar a Deus sempre. Diz assim a palavra do Senhor: volta-te, Senhor, e livra-me, salva-me por causa do teu amor leal. Quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Davi, ele clama ao Senhor por livramento e por consequência da morte, pois afirma que os mortos não podem louvar Deus. E, portanto, o ensino a partir destes dois versículos é que nós devemos louvar a Deus sempre com o mais forte fôlego de nossos pulmões. Deus nos ama. Louvado seja o Senhor. Amém. Na carta aos Romanos, no capítulo de número 5, o apóstolo Paulo vai dizer assim no versículo 8 ao 11: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Louvado seja o Senhor. Na sequência, no versículos 6 e 7 do Salmo de número 6, tem como subtema apresentar a Deus a nossa angústia. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 6, versículo 6 ao 7. Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama. De lágrimas encharco os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. O salmista Davi, ele apresenta a sua grande angústia com a origem do seu sofrimento, que o faz gemer e chorar toda a noite, bem como lhe impõe uma intensa tristeza. Tudo isto por causa da perseguição de seus adversários. Logo, o ensino destes dois versículos nos coloca que, como o rei Davi, devemos apresentar ao Senhor as nossas angústias. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 6, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: tu, porém, quando orares,
entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. Teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Certo? Aí está o ensino de que nós devemos apresentar a Deus a nossa angústia, oração. Versículos 8 ao 10, os três últimos versículos, o Senhor escuta, então, a nossa oração. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 6, versículos 8 ao 10. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam mal, porque o Senhor ouviu o meu clamor. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor aceitou a minha oração. Serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos. Frustrados, recuarão de repente. Davi se dirige aos seus adversários que praticam o mal para se afastarem dele. Pois, caso contrário, seriam todos humilhados, aterrorizados, em seus intentos e, por fim, recuariam de seus planos malignos. Este veredito contra os seus inimigos não foi de Davi, considerando que, ao proferir as orações ao Senhor, certamente ele recebeu de Deus, Davi recebeu de Deus, a revelação deste julgamento e desta sentença. O ensinamento, a partir daí, é que o Senhor escuta as nossas orações. Porém, suas ações são embasadas sempre em sua vontade e não na nossa vontade. Portanto, o tema destes três versículos, 8, 9 e 10 do Salmo 6, é que o Senhor escuta a nossa oração. E o mesmo texto, para explicitar este ensino, é o de Mateus 6, 6, que eu vou repetir a leitura. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Portanto, ele vai ouvir, com certeza, a oração de um justo. No nosso próximo estudo, da série Doxologia nos Salmos, nós vamos estudar os salmos de número 7 e número 8. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo estudo da série Doxologia nos Salmos. Isto, se Deus permitir.